Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês aqui um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Isso aí, a Revolução Francesa, um dos acontecimentos mais famosos da história da Europa, né? Que aconteceu lá na capital da França, em Paris, no ano de 1789, tá? Só que para a gente entender, pessoal, algum fato histórico, a gente tem que saber os antecedentes desse fato. Como era a sociedade antes de acontecer essa revolução, tá? Então, pessoal, no século XVIII, a França, ela era um país totalmente rígido e regido por um rei, tá? Então, quem mandava era o rei. E como era dividida essa sociedade? Ela era dividida em três estados, tá, pessoal? Em três grupos sociais. O primeiro estado era o clero, tá? Os integrantes da igreja. O segundo estado era a nobreza, tá bom? E o terceiro estado era o restante dessa população. Só para vocês terem uma noção, o primeiro estado, que era o clero, e o segundo, a nobreza, eram correspondente a 3% da população apenas. Os outros 97% da população eram do terceiro estado, tá bom? E qual era o problema disso? O problema disso é que o primeiro e o segundo estado não precisavam pagar impostos, tinham muitos privilégios, tá? E tinham gastos muito extremos com luxos, tá? E quem pagava essa conta? O terceiro estado, que tinha que trabalhar e pagar altos impostos, tá? Por isso que é uma sociedade que chegou nessa época da revolução, ela já estava por um fio, tá? Foi por um fio que ela já estava nesse momento e depois de uma certa crise que aconteceu ali no território, estourou a revolução, tá certo? Então, pessoal, como acontece? Um pouquinho antes da Revolução, a gente teve lá na França uma crise econômica e uma crise de alimentos. Não tinha alimento, o preço do alimento subiu muito. E com isso, a França também estava envolvida com algumas guerras nos Estados Unidos, né, com a independência dos Estados Unidos que vocês estudaram. E ela gastou muito dinheiro. E quem que ia pagar essa conta? O terceiro estado, o povo, os trabalhadores liberais, os camponeses, os agricultores, tá? Isso fez muita pressão para esse terceiro estado, que começou a se revoltar contra o primeiro e o segundo estado, contra o clero e a nobreza, e principalmente o rei, tá bom? Pessoal, com isso o rei ele convoca os estados gerais. O que eram os estados gerais? Os estados era uma reunião dos três estados para tentar resolver os problemas, tá? Para tentar resolver essa crise. Só que o que acontece? Cada estado tinha direito a um voto, por exemplo. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo a um voto e o terceiro a um voto. Só que como o clero e a nobreza, o primeiro e o segundo estado sempre estavam juntos, ele sempre ganhava do terceiro estado, sempre dava 2 votos a 1, tá? Então esse era o grande problema dos estados gerais, o que fez com que o terceiro estado se revoltasse cada vez mais e convocasse uma Assembleia Nacional. Eles queriam uma Constituição, tá? Eles queriam uma lei geral para reger todo o país, para reger toda a França, tá bom? Pessoal, mesmo com a notícia de se fazer uma Constituição e de tentar mudar alguma coisa, no dia 14 de julho de 1789, estourou a Revolução, como a gente fala. Foi o estopim, foi o marco da Revolução, que é o que? A queda da Bastilha. Era uma antiga prisão que tinha várias armas ali, e eles invadem esse lugar, né, os revoltosos, tomam essa Bastilha, esse símbolo da França, e pegam as armas e começam a lutar contra o exército do rei, tá bom? Então isso foi o início do processo revolucionário. Esse foi exatamente o início da Revolução Francesa, foi quando as coisas começaram a mudar, tá bom? Pessoal, logo depois disso, com a Assembleia Nacional convocada, eles começaram a fazer algumas mudanças, começaram a tirar um pouco a igreja de dentro do governo, de dentro do Estado francês, a distanciar um pouco essa igreja dali, e também foi aí que começou a fervescer cada vez mais os ideais iluministas. Tá? É aí que nasce aquele lema: liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o grande lema da Revolução Francesa, que vem de um ideal iluminista.
tá? Pessoal, nesse mesmo momento, ali em 1791, já passando um pouquinho da Revolução, da queda da Bastilha em si, né, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um primeiro documento, é um primeiro manifesto que fala que todos os homens, que todas as pessoas do mundo têm o mesmo direito. Tá? É aí que nasce essas palavras que a gente vê tanto, os direitos, os deveres, o direito de ir e vir, tá? O direito de existir, tudo isso começa ali com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? E logo depois dessa declaração também vem nascendo a primeira Constituição da França, tá? Que nasce ali em 1791, tá? Dizendo que todos são iguais, né? Que torna a França uma monarquia constitucional, porque tinha um rei, mas também tinha uma constituição, uma lei geral que regia aquele país. Tá? Pessoal, até 1791 a coisa até que estava indo mais ou menos, depois da queda da Bastilha. Mas em 1792, a Áustria acaba invadindo a França, tá? E são expulsos por um grupo de revolucionários. E esses revolucionários atribuem essa invasão ao rei. Tá? Que o rei estava querendo que a Áustria invadisse para expulsar os revolucionários dali, contê-los e assim ele continuar com o seu governo. Só que os revolucionários expulsam os austríacos dali, acusam o rei de traição, tá? E prendem o rei. Tá? Até que depois, em 1793, o rei vai ser guilhotinado, o rei vai ser executado, tá bom? Pessoal, antes disso, em 1792, é proclamada a República, lá na França, tá? Então já tinha a primeira Constituição, depois eles proclamaram a República, tá? E nesse jogo político, vocês têm que entender que tinham dois lados aí, principais. De um lado os jacobinos, de outro lado os girondinos, tá? Os jacobinos eram uma parte mais radical, que queria que a coisa acontecesse na mão, vamos dizer, tá? Já os girondinos eram uma parte mais da elite, que queria mais a diplomacia, que queria mais a conversa, tá? Porque a partir desse momento, esses dois grupos na República Francesa vão começar a entrar em atrito, tá bom? Primeiro a gente vai ter o período do terror, que é o período governado pelos jacobinos e principalmente pelo Robespierre, tá? Que foi o líder dos jacobinos nesse governo, mas que também pegou e perseguiu muita gente opositora e executou muitas dessas pessoas também, tá? Com essa perseguição e essa execução em massa do Robespierre e dos jacobinos, os girondinos acabam tomando o poder, tá? E também começam a perseguir alguns opositores, mas moderadamente. Eles prendem Robespierre e executam Robespierre, que era o antigo líder dos jacobinos na República do Terror, tá certo? Depois dos girondinos ficarem com o poder, eles começam o governo diretório, tá, pessoal? O governo diretório, que era governado por um diretório, que era composto de 5 diretores e 8 ministros, tá? Que tomavam as decisões ali do país, tá? Com isso eles fazem uma nova Constituição também, em 1795, e continuam o governo francês, tá? E é nessa época, nessas guerras entre jacobinos e girondinos, que surge ali um personagem muito importante dentro do exército, que é o Napoleão Bonaparte, que é o que a gente vai estudar na próxima quinzena, tá? Então, o que vocês têm que saber é que depois da República Francesa ser proclamada e começa esse conflito entre jacobinos e girondinos, tá? É ali que Napoleão começa a sua trajetória, é ali que Napoleão começa a se destacar, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Pode ser pelas aulas ou pode ser também lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Valeu!